Oi, meu nome é Camille, eu sou médica, recém-formada pela UFSC. Esse estudo, então, foi retirado por parte do trabalho de conclusão de curso realizado por mim no final da graduação, orientado pela professora Roxana Knobel. E ele se intitula como uma série histórica de mortes maternas no ciclo gravídico puerperal por doenças infecciosas do aparelho respiratório, no período de 2008 a 2018 no Brasil. Hoje a gente vive a pandemia do coronavírus, então iniciada em 2019, né, com a explosão ali em 2020, mas no século XXI existiram algumas outras pandemias também, entre elas a pandemia do vírus influenza A H1N1, que ocorreu no ano de 2009 principalmente. Ambas têm ainda, né, um impacto alto sobre a mortalidade e a morbidade entre a população e são de agentes respiratórios, né, vírus respiratórios. Além de eles serem vírus respiratórios que causam sintomas respiratórios como síndromes gripais, podendo evoluir para pneumonias, eles têm transmissão por vias aéreas. Eles são vírus RNA com rápida replicação e transmissão e têm hospedeiros zoonóticos que fazem com que haja uma rápida disseminação. O vírus influenza A H1N1 ele infecta células epiteliais e causa um estado inflamatório. No ano de 2009, foram relatados em um estudo cerca de 300 mil mortes em 33 países. E um outro estudo comprovou que 17.483 mortes foram positivadas em estudos laboratoriais, demonstrando esse valor então em 203 países só no ano de 2009. O vírus influenza H1N1, como já comentado, causa uma síndrome gripal que pode evoluir para uma pneumonia e leva a 30 a 40% de hospitalizados, evoluindo para pneumonias bacterianas secundárias. Entre os grupos de risco para essa hospitalização e também para desfechos piores estão as gestantes e as puérperas. Isso porque o corpo da mulher sofre transformações durante esse período. Ocorrem estímulos hormonais e mecânicos, alterações fisiológicas, bioquímicas e anatômicas, e alterações no sistema imune e no sistema cardiovascular e respiratório. A mortalidade materna é um dos indicadores de saúde mais fidedignos da realidade da mulher como sociedade e sua inserção no sistema de saúde. Ele reflete a oferta de saúde e a condição social feminina, e também ele tem uma influência sobre o índice de desenvolvimento do país e de uma região. O vírus influenza H1N1 teve uma alta mortalidade materna demonstrada em estudos. Ele é o agente viral mais comum na gravidez, juntamente com a varicela, e ele pode causar pneumonias e uma síndrome respiratória aguda grave. As pneumonias são a principal causa de morte perinatal infecciosa não obstétrica, e nas UTIs, a síndrome respiratória aguda grave está entre a principal causa de mortes maternas, porque ela causa um edema exacerbado. A gente pode perceber também que é uma doença sazonal e que ele tem um maior risco com o avançar da gestação. O maior índice de hospitalização estava entre o terceiro trimestre, demonstrando em alguns estudos, e a gravidade do vírus é tão importante que no Brasil, em 2009, 50% das mortes foram por causa do vírus influenza H1N1. Hoje em dia, a gente vive a pandemia da doença da Covid-19, então, que começou lá. O primeiro caso foi encontrado lá na China em 2009, titulando, então, o nome da doença, causada pelo vírus SARS-CoV-2, um tipo de coronavírus, e também é uma doença respiratória aguda que pode se apresentar como uma síndrome gripal e também pode evoluir para uma pneumonia grave. As gestantes também estão entre os grupos de risco, e alguns estudos ainda indeterminados, porque eram muito recentes, demonstravam piores prognósticos entre o segundo e o terceiro trimestre. Os objetivos desse trabalho, então, são entender as mortes maternas e enumerá-las, as mortes maternas e maternas tardias por infecções do aparelho respiratório, no período de 2008 e 2018, abrangendo a pandemia pelo vírus influenza H1N1, e esse estudo, então, ele tem a intenção de ser comparado com estudos para a Covid, também servindo como um embasamento para esses futuros estudos, buscando entender a dinâmica do grupo na pandemia do vírus influenza, tirando alguns aprendizados dessa dinâmica desse grupo e tentando aprimorar a saúde feminina frente a essas doenças, a essas pandemias causadas por vírus respiratórios e infecções respiratórias, tentando entender o papel do profissional de saúde e do sistema de saúde na vida dessas mulheres.
Então, o estudo é transversal, descritivo, é retrospectivo e foi baseado em dados secundários retirados do DataSUS. Os óbitos, então, estavam lá no DataSUS, uma plataforma do governo, uma plataforma do SUS. Foram coletados dados de mulheres em idade fértil no ciclo gravídico puerperal, e as doenças eram doenças do sistema respiratório, o capítulo 10 do CID-10. Os critérios de inclusão, então, foram mulheres na gravidez, parto ou aborto, durante o puerpério até 42 dias, ou durante o puerpério tardio, que é de 43 dias a menos de 1 ano. As doenças foram classificadas de J09 a J98. Os resultados encontrados, então, nesse estudo, mostraram que houve 18.053 mortes maternas no total, nesse período de 11 anos, e dessas mortes, 580, ou seja, 3,38% dessas mortes foram por causas respiratórias. A gente ainda pode ver que no ano de 2009 houve um importante aumento do coeficiente de mortes maternas por causas respiratórias, chegando a 6,59. No ano anterior, isso era 2,28. Porém, a gente percebe uma queda importante já no ano seguinte, e a partir de 2011 esse coeficiente não ultrapassa 1,81, ficando abaixo do ano anterior à pandemia. Esse gráfico mostra, pra gente apenas a análise, então, das questões de infecções de vias aéreas e seus agentes diferentes, e a gente consegue perceber que desse número, das 580 mortes, 71,9% foram de infecções de vias aéreas inferiores, incluindo outras pneumonias. Mesmo que o pico foi em 2009, o vírus influenza H1N1, nesses 10 anos, continuou sendo, e também somou tantas mortes, que ele continuou em segundo lugar, somando 12,6% do total de óbitos. Esse gráfico, bem interessante, ele mostra uma comparação de todas as doenças de vias aéreas respiratórias, e unidas e classificadas em alguns grupos, e as infecções de vias aéreas inferiores, mesmo com essas outras doenças, continuam liderando, apresentando quase metade dos óbitos, com um valor de 45,47%, então. Nesse gráfico, a gente consegue perceber os picos de 2009, e a progressão das doenças no decorrer dos anos. A gente consegue ver que mesmo o vírus influenza H1N1 teve um pico bem importante, mas as outras doenças também tiveram um aumento ali junto com ele, influenciada pela pandemia. As infecções de vias aéreas inferiores dispararam na frente de todas as outras doenças também. O ciclo, então, o período gestacional foi analisado também, e a gente percebe, dentre todas as infecções das vias aéreas inferiores, um concentrado especialmente no puerpério de 43 dias a menos de 1 ano. Somando ali também, a maioria está durante o puerpério, só que a gente percebe que os óbitos por H1N1 e não H1N1 se concentraram durante a gravidez, parto ou aborto, mas principalmente no puerpério mais recente. Então, alguns estudos mostram mesmo que comparam, um estudo em especial comparou as mortes por síndrome respiratória aguda por Covid-19 e pelo vírus influenza H1N1 e mostrou que eles são um importante grupo de risco para essas doenças, com maior número de hospitalizações. Em 2009, ocorreu um aumento das mortes no ciclo gravídico puerperal por conta do vírus influenza H1N1 e por conta de infecções de vias aéreas inferiores. O número de óbitos estudados nesse trabalho, então, é muito importante porque ele consegue mostrar esse aumento do número de mortes e também traz uma análise sobre a fisiologia da mulher, tentando explicar por que ocorre de uma forma tão importante essas alterações e esse estado inflamatório nessas mulheres. A gente consegue perceber também que há uma sazonalidade do vírus influenza e isso interfere também nas mortes no ciclo gravídico puerperal. A gente já tinha que ter um receio e um medo, do comportamento dos óbitos entre as gestantes e também entre a atual pandemia do Covid, porque no histórico de outras pandemias, elas foram um importante grupo de risco, como por exemplo na gripe espanhola, onde houve uma letalidade de 27% e 50% evoluíram para pneumonias.
Na pandemia de 57 e 58, em Nova York, um estudo em Nova York mostrou que 10% das mortes eram gestantes, e em 2009, nos Estados Unidos, 50% das mortes entre gestantes ocorreram por causa do vírus influenza A H1N1. Existe um questionamento sobre a quantidade de mortes, perguntando se realmente é um valor importante, e no estudo de Silva ele fala que 11% das mortes por H1N1 não foram um valor estatisticamente importante, porém, mesmo com esse valor baixo, eles foram o dobro dos casos de mortes por vírus não influenza e por outros motivos. Em 2009 também, ocorreram 117 mortes analisadas nesse estudo, e nos anos de 2008 e 2010, anterior e posterior, os casos eram iguais a zero. Aí fica um questionamento se realmente não é significante estatisticamente, né? A gente consegue perceber também no estudo que ocorreu uma melhora a partir do ano de 2010, e isso coloca o questionamento sobre o programa de vacinações e o uso de antivirais no tempo adequado. O estudo de Memo mostra a importância da higiene, vacinação e do uso dos antivirais, e também mostra a redução da morbimortalidade com o uso de 2 dias de sintomas, com uma redução importante das mortes por internações nas UTIs. O estudo de Jameson mostra, então, desfechos cardiopulmonares e traz uma informação de que a gestação tem mais mortes do que o puerpério. Porém, e esse contrapondo ao resultado desse estudo, onde a maioria das mortes está no puerpério. Mas um outro estudo mostra complicações maiores no puerpério mesmo, principalmente na primeira semana após o parto. A vacinação, então, mostra uma grande influência no controle dos óbitos. O aumento da cobertura vacinal durante pandemias pode explicar essa melhora no ano de 2010. E a gente consegue entender, em alguns estudos, que a relação com os pacientes e os profissionais de saúde e uma boa educação em relação a isso influencia muito a cobertura vacinal, pois os pacientes demonstram medo em relação aos efeitos colaterais e às reações adversas da vacinação, mostrando a importância, né, da relação do profissional de saúde em educar essa paciente sobre isso. O trabalho, claro, apresentou algumas limitações, entre elas o uso de dados secundários, que não permitiam analisar individualmente cada óbito, e também pode haver uma falha de subnotificações e também no preenchimento das declarações. Além disso, existe uma escassez de estudos sobre infecções de vias aéreas respiratórias e mortalidade materna, bem como existe um banco limitado sobre acesso à saúde e educação reprodutiva. Mas essas limitações também são potencialidades desse estudo, porque ele traz um N bastante importante graças a esses dados secundários, e elucida a questão das infecções respiratórias e da mortalidade materna. E também ele analisa a saúde da mulher, o acesso à saúde e educação reprodutiva e a influência sobre essas pandemias. Mostra a importância dos programas de vacinação e do acompanhamento pré-natal, além da educação dessas pacientes, e também traz dados para uma comparação e embasamento para estudos futuros sobre a Covid-19. Então, a gente conclui, através desse estudo, que há realmente um aumento das mortes no ciclo gravídico puerperal durante a pandemia de 2009. O vírus influenza H1N1 e outras causas respiratórias foram muito importantes no número de óbitos. Há uma maior letalidade relacionada às infecções de vias aéreas inferiores e há uma redução das mortes após pandemia, provavelmente influenciada pelo sistema de vacinação. O período gestacional, então, encontrado aqui como o mais afetado, é de 43 dias até 1 ano de idade, até 1 ano após o parto, pelas afecções respiratórias em geral. E no parto até 42 dias, a gente encontra a maioria dos óbitos por H1N1 e vírus influenza não H1N1. Espero que tenha sido uma boa apresentação e um bom CIA-Parto para todos. Obrigada. Qualquer necessidade de contato, qualquer dúvida, vocês podem usar esse contato. Os contatos deixados aqui na apresentação. Obrigada.